Eu queria já jogar para a Duda, se ela tem uma pergunta para fazer para o Ernesto. Bom, oi Ernesto, tudo bom? Bom dia. Prazer estar falando com você. E eu queria perguntar para você, como que você acha... Eu ia justamente falar sobre isso que o Marco falou, sobre essas informações que estão aparecendo agora com essa história do Hunter Biden e do Joe Biden. E eu queria saber de você, como que você acha que isso vai ser conduzido nos Estados Unidos uma vez que o Trump assumir? Porque a partir do ano que vem ele se torna o presidente e a gente não sabe até que ponto ele pode participar de alguma forma, influenciar de alguma forma nesse tipo de investigação. Eu queria saber como que você acha que isso vai ser conduzido, principalmente depois dessa história desse meio que indulto e tudo mais, como que você enxerga que isso vai se desenrolar agora nesses próximos 4 anos de Trump? Perfeito, Duda. Obrigado, bom te ver aqui também. Então, o Trump certamente ele vai vir com uma agenda de investigação sobre o Deep State americano, sobre o Estado profundo, que talvez abranja até essas conexões que terão acontecido aí por parte da família Biden, porque isso estava entranhado ali, provavelmente em vários níveis do governo americano. E o que acontece, até tem livros sobre isso, eu estava até lendo esse aqui, Red-Handed, né, a mão vermelha, o Biden ali com Xi Jinping, é sobre a penetração da China, de interesses chineses, nos Estados Unidos como um todo, não só junto ao Biden e junto à família Biden. Então, através de empresas, através de investidores, diretamente, indiretamente, o Partido Comunista Chinês está dentro da elite econômica política americana, né? Então, existe o tradicional Deep State, que faz corpo mole diante de qualquer presidente republicano, mas hoje é muito mais do que isso. Hoje o Deep State e a Deep Elite americana está entranhada com aquele que é o principal adversário estratégico americano, né? E o Trump vem com uma agenda realmente de não deixar que a China leve adiante o seu projeto de se tornar a potência hegemônica mundial. Então, isso inclui, acho que talvez até comece por desmontar a máquina de influência da China dentro dos Estados Unidos, Então, eu acho que o Trump vai usar os instrumentos que existem no governo americano para isso, né? O FBI, que seria o correspondente da Polícia Federal, que tem uma capacidade de investigação muito grande, foi anunciado ontem ou anteontem, né? O Kash Patel, que é ótimo, né? A imprensa já disse assim que é um ultra-extremista totalmente radical de ultra-extrema direita, né? Então é porque é um cara que né, vai combater a corrupção, o crime e defender a liberdade, né? Geralmente esse é o sinônimo. Então, mostra que não é assim, alguém que, olha, senta aí e enrola aí. Não, é alguém que virá com a agenda Trump, né? Que é essa de realmente limpar, eu acho, os Estados Unidos de toda essa influência estrangeira, influência corrupta, externa e interna também. Então, a Polícia Federal, digamos, e o Departamento de Justiça, que corresponde um pouco ao nosso Ministério da Justiça e um pouco ao nosso Ministério Público, né? E na função de Ministério Público ele é meio semi-independente, é meio complicado o sistema americano, mas o presidente, a administração, tem uma influência grande, claro, sobre o que faz o Departamento de Justiça. Então, é provável que haja mais facilidade, digamos, para que o Departamento de Justiça abra investigações, o que né, levará provavelmente a vários processos e tal. E eu acho que isso, né, bom, o filho do Biden está indultado, mas eu acho que pode continuar sendo investigado aquilo que ele fez e tal, e dezenas, centenas de outros operadores dentro dos Estados Unidos. Então, isso é que a gente tem que ver. E aí, quando começar isso a sair, a gente vai ver talvez muita coisa de outros países, né? Porque esses operadores chineses e de outros interesses externos provavelmente fazem coisas semelhantes em outros países, entre eles talvez o Brasil. Será interessante a gente ver essa conexão. August, tem uma pergunta para o Ernesto? Tenho sim. Bem-vindo aqui, ministro. A minha pergunta é sobre aquela ligação que existe entre o Hunter Biden e os casos de corrupção envolvendo negócios na Ucrânia, com o grupo Burisma e com outros políticos aí ligados aos democratas americanos. Como que ficou essa situação?
Então, isso inclusive gerou em tese, esse envolvimento, né, que houve do Hunter Biden e das linhas de influência que ele representava com a Ucrânia, isso gerou aquele pedido de impeachment contra o Trump, né? O pedido de impeachment chegou a ser aprovado na Câmara dos Representantes, depois foi rejeitado no Senado, né? Eles têm um sistema um pouco diferente na Câmara, basta a maioria simples para abrir o processo de impeachment. Então, abriram 2 vezes contra o Trump, depois, nas 2 vezes, aí no Senado precisa 2/3, nas 2 vezes foi rejeitado. Mas, enfim. E aí tem o famoso telefonema que o Trump deu ao Zelensky, pedindo que o Zelensky não deixasse de investigar com os aparatos lá do Estado ucraniano o que tinha havido nesse tráfico de influências. Aí falaram, o Trump está agindo em proveito próprio e tal. Não, né? Acho que ele estava agindo, e tanto que foi considerado, ele foi inocentado, estava agindo para pedir que a Ucrânia, foi antes da invasão russa da Ucrânia, né, claro, que a Ucrânia ajudasse a desvendar esse tráfico de influências, né? E isso continua aí, pairando, né? Mas isso fazia parte de todo um aparato de lobby que o Hunter Biden fazia, né? Ele tinha aí empresa de consultoria, era sócio, semi-sócio de algumas empresas e tal, e através disso, e até a nível pessoal, eu acho, através disso ele era contratado, né, por empresas estrangeiras para fazer lobby junto ao governo americano com o nome dele. A Burisma foi uma dessas, né? Isso tem a ver também, claro, com a quadro político ucraniano. A Ucrânia era um país extremamente penetrado pelos interesses russos, né? Um país com extremos casos de corrupção, desde a sua independência da União Soviética, como vários países da ex-União Soviética, né? E as linhas mais corruptas da Ucrânia sempre foram aquelas mais pró-Rússia, mais pró-Moscou, apoiadas por Moscou. A eleição do Zelensky é a eleição de alguém contra o sistema, contra a influência russa e contra a máquina corrupta que havia sido montada na Ucrânia. Você precisa lembrar, às vezes as pessoas falam assim, a Ucrânia é um país corrupto, então a Rússia tem mais é que invadir mesmo, que é um absurdo, né? Para justificar a invasão russa. Sim, existia muita corrupção na Ucrânia, e justamente a eleição do Zelensky foi um movimento popular imenso contra isso, e foram derrubados 2 governos, no fundo, pró-russos da Ucrânia por movimentos populares, né? A Revolução Laranja e depois o Maidan. Enfim, então o caso do Hunter Biden é uma peça nisso aí, né? O setor de gás, muito sujeito à corrupção na Ucrânia, está tudo podre nesse setor, estava, né, pelo menos, né, junto com influência russa, com influência chinesa, aí por trás. E o Hunter Biden foi um canalizador desse tipo de influência. Então, isso aí realmente, se tudo fosse investigado, as pessoas passariam a entender muito mais o que aconteceu em termos de Ucrânia, em termos de Rússia, em termos de China. Mas, infelizmente, o establishment está passando o pano de toda forma. Eu acho que o perdão concedido aí, o indulto concedido pelo Biden, pode ter sido uma pressão de muita gente, né? Não só do filho, oh, pai, me perdoa aí, não. Eu acho que é muita gente que está na reta. E se a investigação fosse continuando, né, na elite política econômica americana, ia chegar em muita gente através do Hunter Biden. Então, pediram, pelo amor de Deus, para o Biden colocar uma pedra em cima disso. Agora vamos ver se isso vai ser investigado por outros caminhos ou não. Muito bom. A minha internet está muito ruim. Eu até queria pedir desculpa para o Ernesto, que eu tô meio que tentando. A gente tá te ouvindo normal, Marco Antônio. O meu aqui tá bugado assim, tá, de um mas jeito. A gente tá escutando bem. Eu posso fazer uma pergunta? E vamos voltar, mas eu queria jogar para o Adrilles. Eu estava lendo. O Ernesto, primeiro, muito bom dia. Eu queria elucidar uma coisa que é muito colocada pela mídia, pela imprensa, e muito se fala de maneira muito abstrata, entendeu? O governo Trump diz que vai fazer uma investigação profunda no que ele chama de Deep State, em português, o Estado Profundo.
O que é esse deep state americano? O que é esse poder subliminar paralelo? É a imprensa? É a burocracia estatal? O Elon Musk vai dar um jeito de estabelecer essa luta contra essa burocracia? Essa burocracia tem gente infiltrada, são pessoas pseudoprogressistas que estão incrustadas dentro da máquina do governo. A gente vê muito isso no Brasil, né? O Ministério da Educação, por exemplo. Você coloca uma pessoa, entre aspas, conservadora, de direita, mas tem 400 mil pessoas comissionadas lá que são todas progressistas. O que se chama, o que é o deep state americano, qual é o mal que ele faz e como se combate ele em termos de que ele exista nesse fato? Perfeito, Adriles. Olha, ele começa com justamente a burocracia, né? Então ele é deep state porque, em princípio, são pessoas que estão no Estado, né? Na máquina do Estado. Basicamente são pessoas fixas que servem ali nos escalões intermediários e inferiores de todas as agências, ministérios americanos, e que têm uma agenda própria, né? Uma agenda, no lugar de conservação do seu próprio lugar, do seu próprio poder, né? Então, uma agência regulatória, vamos imaginar a Agência de Proteção Ambiental, né? Que eles não têm Ministério do Ambiente, seria a Agência Ambiental. Enfim, eles têm um poder regulatório muito grande de autorizar projetos, de desautorizar emissões, controle de veículos. Metade, talvez, da economia americana é regulada pela EPA, pela Agência Ambiental. Então, esses burocratas têm na mão poder, né? Poder. Então, a primeira coisa que eles não querem é desregulamentar. Olha, vamos acabar com esse regulamento aqui, aquele lá, que aí é menos poder para eles, de repente menos emprego, porque, olha, não tem mais regulamento X que, né, avalia não sei o que lá, a cor do carburador do caminhão e tal. Então, menos um funcionário. Então, em primeiro lugar, tem um interesse, digamos assim, puro de ficar ali. Agora, esse interesse ele se ideologiza muito facilmente. Eu acho que isso é um fenômeno, porque esses funcionários eles vão tender a estar do lado que favorece mais Estado, que favorece mais regulamentação, que favorece, portanto, políticas que têm a ver com o progressismo, né? Com o controle estatal, com o controle da vida das pessoas por parte do Estado, né? Vão favorecer sempre esse modelo, né? Mais identificado com a esquerda. Então, quando vem um governo, digamos, né, de direita e, sobretudo, desregulamentador, de abertura da economia, de facilitação da economia, o Estado tranca, né? Tranca isso. Bom, interesse até certo ponto legal, né? Não estão fazendo nada ilegal. Outros talvez estejam fazendo, provavelmente estão fazendo né, coisas ilegais, né? Vendendo facilidade, criando dificuldades para vender facilidades, né? Então, cada regulamentação é uma oportunidade para a corrupção, né? Fale, me dá um certificado aí e tal, te dou tanto, aquela coisa. Isso espalhado no país, né, de uma economia de, sei lá, 20 e tantos trilhões de dólares, imagina a oportunidade que isso representa, né? Então, tráfico de influência, propina, facilitação, tudo isso faz parte do deep state, né? E, nos últimos 15, 20 anos, começa a haver a questão da China. Aí sim, né, influência externa, mas sobretudo a China, penetrando de todas as maneiras, o mundo inteiro, né, mas os Estados Unidos, através dos mecanismos que os Estados Unidos proporcionam para isso, né? Então, vai ser toda uma série de, como o caso do Hunter Biden até exemplifica, vão criando companhias. Olha, isso aqui é uma companhia de investimento. Tudo que começa com C, essas empresas começam com C, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Tem 200 dessas. É China Investment Fund, aí tem a China Investment Corporation of Investment, né? 200 siglas, tudo é Partido Comunista Chinês. Eles, então, chegam lá na EPA, por exemplo, olha só, um projeto aqui e tal, lá no estado tal, ajuda aqui, a pessoa ajuda, quando vê que aquilo é o dinheiro chinês que está chegando através de um projeto, eventualmente, de investimento nos Estados Unidos, mas ganham ali um funcionário na agência ambiental, por exemplo, né, que vai passar a trabalhar a favor dos interesses da China, né? Junto aos assessores parlamentares, assessores do Congresso, né? Você tem
milhares de assessores, né? A agenda legislativa é extremamente complexa, cada senador, cada deputado tem dezenas de assessores, talvez menos do que no Brasil, né? O Brasil acho que é campeão mundial nisso aí, mas tem dezenas de assessores e, né, um aqui e outro lá vai acabar sendo conquistado, digamos, por determinados interesses. Antes eram interesses apenas domésticos, que já está mal. Agora são interesses de um país que quer destruir, no fundo, o poderio americano e destruir a democracia no mundo, que é a China. Então, isso aí faz parte também do deep state, né? Como chegar ali no Congresso. E existem, enfim, mas só para dar mais um exemplo, os interesses dos chamados globalistas, aí, por exemplo, George Soros, né? Que financia campanhas para eleição, porque em muitos estados os procuradores, digamos, os promotores e juízes são eleitos, né? Então, George Soros financia pessoas ligadas a ele, as suas fundações, para concorrer a esses cargos. Então, ele vai plantando procuradores e juízes em vários estados americanos, pessoas que sempre agirão e julgarão em favor sempre de interesses de mais regulamentação, de transferência de poder dos Estados Unidos por fora dos Estados Unidos, e, no fundo, menos democracia, né? Em todos esses casos, a gente está falando de um atentado realmente à democracia, coisas que não têm transparência para o público americano. O Deep State, então, é um grande projeto de anulação da democracia americana, em qualquer lugar onde ele age. Eu acho que é isso. E do próprio Estado, né? Você tem um Estado paralelo, você deixa de... Não, você deslegitima o Estado. Exato. Porque os Estados Unidos têm essa característica desde a sua fundação, né? Um Estado que o povo, a população, está permanentemente vigiando, né? Vigiando o Estado. Por isso que eles tá vendo, certo. Cogos? Funciona! Não, funciona, Cogos. Funciona. Estados Unidos funciona. Não, tem um marco regulatório de 800 mil páginas, isso não funciona. Ué. Então, pois é. O Trump, ele quer sempre, pela primeira vez, ele veio com uma agenda de desregulamentação enorme, né? Mas justamente é isso também, você precisa desregulamentar para tornar mais transparente o funcionamento do Estado. A gente está num ponto que, se a gente não corrigir o curso desses países e desse sistema agora, nos próximos anos, a gente vai ter um problema seríssimo do sistema. O que o sistema quer? Ele quer se manter, porque ele é feito de pessoas que querem se preservar na burocracia, querem se preservar no cargo onde eles estão. O que o Supremo quer? Se preservar. O que o Congresso Nacional quer? Mais influência, mais status, mais poder. E os caras vão usando todos os subterfúgios linguísticos, semânticos e imaginativos para tentar chegar para as pessoas e falar: olha, eu existo para cuidar de você. Aí vai virando isso, né? Vai virando um Estado. E, assim, é inevitável. Burocracia e socialismo são inevitáveis. Um não vive sem o outro. A burocracia é a maneira que o socialismo justifica toda a escala hierárquica de pessoas que vão compor o sistema que eles criaram. É isso. É isso na AGU, é isso no Supremo, é isso na PGR, é isso na Defensoria Pública, entendeu? Você vai fazer concurso para virar procurador do trabalho. Veja, se você tem que ser um marxista de carteirinha. Não entra uma pessoa, ou você tem que pelo menos saber como o marxista pensa, fazer as questões, assinalar as questões, para depois virar e falar: ó, eu fiz o concurso, mas eu não sou marxista. E essa não é a maioria dos casos, né? A gente sabe disso. Mas eu queria... Ernesto, queria te... Diga. Só uma coisa a respeito do deep state brasileiro, né? A gente vê isso na carne, que é o seguinte: aqui no Brasil as pessoas inventaram, para caracterizar o deep state, positivamente, a ideia das carreiras de Estado. Então, você tem carreiras de Estado, como Itamaraty, como a Polícia Federal, por exemplo, que não podem ser sujeitas à influência do governo daquele momento. E aí já está meio discutível, mas o que acontece? Quando tem um governo de direita, como nós tivemos no Brasil, essas carreiras falam: não pode ter influência nenhuma aqui, olha só, Polícia Federal, por exemplo, tem que ser uma carreira totalmente imune e tal, não podemos fazer nada que o presidente manda, que está errado. Mas, enfim, dão essa justificativa: não, somos uma carreira de Estado, não somos de governo. Aí entra um governo de esquerda,
isso aí é esquecido, né? E aí vão lá e viram polícia do Estado, viram polícia do governo, viram polícia do presidente, polícia do executivo, né? Itamaraty é a mesma coisa, eu conheço bem Itamaraty, né? Carreira de Estado, não pode fazer nada que um governo de direita manda, a gente tem que, né, tinha que estar lá na chincha para as pessoas fazerem, né, pegar na mão, assim, para a pessoa escrever um telegrama que a gente queria, né? Agora chega o governo de esquerda, assim, pô, beleza, estamos aqui junto. O Lula diz A, o Itamaraty diz A mais B mais C, vamos em cima. Então, que carreira de Estado é essa? Que desculpa é essa? É uma desculpa para não fazer o que um governo de direita quer. É uma burocracia totalmente esquerdizada, né? E que usa a desculpa da sua independência para se furtar às instruções de um governo de direita. Desculpa, interrompi aí. Não, mas é perfeito, Ernesto, e eu gosto muito das explicações do Ernesto. Queria demais agradecer. Ernesto, obrigado por abrir esse espaço. Desculpa aí o problema com a internet. Hoje o StreamYard a bruxa tá solta no StreamYard. Mas queria te agradecer. Obrigado mesmo por participar aqui do Show da Manhã com a gente. Obrigado a você, Marco Antônio. Obrigado. Falei muito hoje, né? Mas muito obrigado. Não, adorei. Aula magna. Aula magna. Com você e com o pessoal aqui, tá? Muito, muito bom e vão em frente. Muito bom o programa.